Agora, pessoal, a gente vai para o sensor de chuva, onde vocês vão aprender como utilizar sensores com materiais reciclados, criar o seu próprio sensor para você identificar quando choveu, para você tirar suas roupas do varal ou até mesmo, quem sabe, desenvolver esse circuito para detecção de enchentes. E aí, vamos lá para a parte prática? Então, pessoal, para começar esse projeto, o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de fios. A gente tira fios de fonte, é muito bacana esses fios de fonte. A gente tem uma bateria de 9 volts e eu vou estar utilizando um adaptador 9 volts. Mas se você quiser, você não precisa também utilizar o adaptador, você pode soldar diretamente. Vamos precisar de fita isolante, papel alumínio. Eu estou utilizando uma placa para mostrar para vocês como a gente pode conseguir um buzzer dentro de uma placa de lixo eletrônico. Vamos utilizar estilete ou tesoura e papelão, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, para a gente começar, a gente vai ter o nosso circuito elétrico. A gente já tem aqui o nosso adaptador. Então a gente vai colocar aqui o nosso adaptador 9 volts. E aqui a gente vai ter a condução elétrica do positivo e do negativo. E a gente vai fazer o sensor de chuva. A gente vai utilizar papelão. André, dá para se utilizar outra superfície? Dá, não sem problema nenhum. Então a gente vai utilizar os fios, papelão, papel alumínio e a gente vai conectar para vocês verem como é que a gente consegue fazer esse circuito utilizando esses materiais. Para isso, você vai decidir o tamanho do seu sensor de chuva. Ele vai ter uma área aqui onde a gente vai colocar papel alumínio e ele vai dar contato assim que tiver água aqui no meio. André, por que você está utilizando o papelão e não algo plástico? Porque a gente tem com uma estrutura os materiais reciclados. Mas eu vou também ensinar para você a invernizar ele, fazer com que ele fique resistente à água e não se desgaste ou se deteriore muito, tá bom? Primeira coisa, a gente vai cortar o tamanho. Eu vou cortar pequenininho, mas dependendo da área que você colocar, onde você quiser o seu projeto, você faz um pouco maior. O que eu vou fazer? 4 centímetros por 4 centímetros. Então, vou fazer um quadradozinho. Faço os 4 centímetros por 4 centímetros. E vou cortar. Então, a gente vai cortar. Eu já ensinei isso daqui no outro mês para vocês, né? O legal desse projeto é que você pode ensinar vários efeitos físicos que ocorrem aqui, como condução de eletricidade, sensor, como o sensor cria o efeito ambiental para transformar em um efeito elétrico, uma informação elétrica, e também a gente vai estudar uma coisa sobre superfície de contato, tá bom? Bom, para eu aproveitar esse material e invernizar ele, você pode já colocar assim, ele dura bastante, mas como é papelão, ele vai molhando e vai se perdendo. Você pode estar utilizando uma fita adesiva, então você coloca aqui a fita, olha que legal, aí você vai encapsulando o seu papelão, deixando ele bem retinho, vai encapsulando, até fazer como se fosse um envelope. E aí você corta e tira os excessos. Aí fechando aqui as bordas, Então, e tem aqui a nossa superfície protegida. Bom, agora, André, o que a gente vai fazer? Para a gente fazer o sensor de chuva, a gente vai utilizar um material super condutivo, que eu vou estar utilizando o papel alumínio. André, por que você não utiliza o próprio fio para fazer isso? A gente expôs os fios aqui para ele ser o sensor de chuva. Porque o cobre, ele oxida. E aí o cobre, com o contato com a água, ele vai oxidando, faz o óxido de cobre, que ele tem uma coloração azul, oxidada, e ela é tóxica, tá bom? Então, é perigoso. Então, a gente geralmente faz aqui com alumínio. Então eu venho com papel alumínio e vou cortar uma tirazinha. O melhor jeito de cortar papel alumínio é assim. Você vai, passa a régua
e vai puxando. O melhor jeito. Então a gente pega o papel alumínio e vai dobrando ele como se fosse um fio, ó. Dá pra ver tudo? Então, vocês podem perceber aqui, ó. Eu vou passando aqui o nosso papel alumínio e ele vai engrossando. Ele vai aumentando o volume dele. E a gente vai fazer uns fiozinhos de alumínio. Olha que bacana, hein? Então, esse fiozinho aqui, eu vou começar o meu processo aqui de desenho do meu sensor de chuva. Então, ó, posso fazer assim, ó. Fica esse lado. Então, ó, cortar esse trecho. E eu vou usar o outro caminho. Menorzinho, ó, entendeu? Não pode se tocar um no outro. Eles têm que ficar muito próximo um do outro. Ok? Então, show de bola. Cada um vai ter um fio. Então, a gente vai colar para deixar bem rígido, bem fixado. Então, ó, vou fazer o caminho, né? Ó, eu passo cola quente nesse caminhozinho. Coloco. E vou colando. Por que tem que ser com cola quente? Não pode ser com outro tipo de cola. Você pode usar a cola de silicone, mas infelizmente vai ter que ser com cola quente algumas vezes, principalmente nesse primeiro momento, porque a gente revestiu o nosso papelão, né? Mas aí para dar um contato e deixar ele bem fixado, a gente vai precisar da cola quente, que ela fica bem rígida. Agora a gente vai e cola aqui. Não pode deixar tocar um com o outro, tá bom? Então, a gente vai passar a cola quente. E a gente vai... Uma dica, ó, você vai usando uma ferramenta para que ele possa colar e deixar bem fixado. Como é que vai funcionar? Então, aqui, ó, vou demonstrar como vai funcionar através desses fiozinhos aqui. Então, ó, a gente tem aqui um fio, temos um outro. E agora a gente vai utilizar aqui os nossos fios para a gente entender. Vou usar só um fio, que é o fio positivo. Posso usar o desencapador ou posso usar a tesoura também. Exponho bem muito fio. Percebam que eu expus bem muito fio. Para quê? Que aí eu vou colocar meu fio encostado com o papel alumínio. Na verdade, bem dobrado mesmo, tá bom? Vou deixar lá dentro. Vou amassar. Ó. Perceba, eu deixei o fio lá. Amassei, ó. Mas olha, ele ficou bem preso. Pega uma boa quantidade de fio. Vou diminuir aqui. Aí, pessoal, ó, e que vocês estão no segundo mês, a gente está deixando esse projeto documentado também num e-book, já para facilitar aí para vocês. Ó, então aqui a gente, ó, colocou o nosso fio e faz o mesmo procedimento. Aperta o papel alumínio na parte que tem. Gente, ó, como é que ficou aqui a trilha? Vocês estão percebendo, ó? Elas não se encostam, mas estão próximas uma da outra. André, por que você usou o mesmo fio? Gente, porque isso daqui vai ser um interruptor. Como assim um interruptor? Ele vai ser um interruptor através da condutividade. A eletricidade, ela vem, vai fazer o nosso circuito normal, só que ele vai ser interrompido nesse ponto. E aí, a eletricidade vai vir por aqui, mas ela só vai passar para o circuito acionando o nosso sensor de chuva, acionando um buzzer, acionando um LED. Ele só vai fazer isso se tiver o contato desse ponto com esse ponto do alumínio, fechando o circuito e dando a condutividade elétrica. Agora a gente vai para a parte onde a gente vai colocar o buzzer e a bateria.
Pronto, pessoal, então a gente vai agora para o nosso buzzer. Nosso buzzer está aqui na placa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é testar ele. Eu venho aqui, vou testar ele. Então veja onde é o lado positivo. O lado positivo é esse. Então vou testar, ó, negativo e o positivo. E ele tá na sucata, viu, gente? Você perceber aqui, ele tá numa placa que tá queimada, por sinal. E a gente tá reaproveitando ele, porque a gente virou. Ele é um componente que não tá queimado. E a gente só encosta. Percebeu que ele tá funcionando. Agora a gente vai dessoldar. Dessoldar, a gente pega o ferro de solda. A gente encosta o ferro de solda aqui. Essa solda, ela tá seca, né? Uma solda fria. Então a gente coloca mais estânio, mais solda, e aí, ó, ele brilha a solda. Vocês podem perceber aqui, ó, ele brilha a solda, significa que ele tá fazendo com que o componente, ó, a solda antiga dele possa. Então, ó, empurra um pouquinho, ó, empurra um pouquinho. Pronto, caiu. Você pode só empurrar para lá ou você pode usar um sugador de solda também. Mas aí para os makers, para não ficar muito complicado, é só você empurrar para baixo e aí ele já sai. Gente, sempre aproveite o máximo possível de componentes para você poder estar sempre utilizando. Bom, aqui eu vou soldar um fio preto, onde eu sei que é o negativo. E eu vou usar um laranja para seguir naquela nossa trilha lá, que o laranja é o positivo. Gente, aí legal é que na eletrônica sempre a gente tem essa padronização. Fios claros são positivos e fios escuros são negativos. Dobrei, ó, faço um alcinho, ó, e encaixo no negativo. Então, ó, eu sei que é o negativo. O positivo eu venho, faço um alcinho, ó. Um alcinho e encaixo aqui também, fazendo eles ficarem presos de forma física. Aí eu só venho com ferro de solda, estânio. Percebo que ele já vai se misturando com o fio. E aí eu nem tenho trabalho, ó. Fica muito bom. Fica muito bem, ó, protegido. Qualquer coisa eu posso colocar cola quente aqui e fixar ele na nossa parte do nosso projeto, ok? Então a gente tem os fios. Vou expor aqui os fios para a gente testar se está conduzindo e está funcionando de forma correta. Positivo. Perfeito. E agora a gente vem com as nossas três partes. Nossa bateria, nosso interruptor e nosso componente. Então, olha que legal, gente. Você pode reduzir também, não tem problema não. Mas, ó, vou expor mais fios aqui do negativo. E vou encaixar aqui, ó. André, por que você não está finalizando? Eu quero mostrar para vocês que só com essa condução elétrica, a gente já tem o efeito que a gente quer. Pronto, esse é o nosso circuito, ficou perfeito. Vixe, André, e como é que eu sei que ele vai estar funcionando? Aqui é o nosso sensor. Então, se tem alguma coisa que conecte esse lado com esse, pode ser uma pressão entre eles com alumínio. Então, vou pegar, por exemplo, papel alumínio. Caiu aqui e foi pressionado, percebam. Se eu só colocar o alumínio, ele não vai funcionar. Mas se eu colocar algum peso, ele já vai funcionar. E aí é que entra a parte legal. E se for água, André? Vamos lá, testar se for água, né? Então, ó, vou aqui. E observe
Ele mesmo, depois, ó, de eu ter tirado, ó, por que que ele ainda fez um sonzinho? Porque ele ainda estava secando, ele ainda estava tendo contato elétrico com o resto da água que estava aqui, tá bom? Agora eu vou pegar um prato para mostrar para vocês como é que funcionaria na chuva, né? Pronto, depois de pegar daqui o prato, eu vou isolar aqui só as partes mais críticas, né? Feito o isolamento correto, a gente vai colocar aqui nosso sensor de chuva. Nosso circuito está aqui. Perceba, o nosso circuito é só uma bateria, um buzzer e o nosso sensor de chuva. E aqui a gente vai, ó. Ah, André, para que seria um sensor de chuva? Por exemplo, você botou roupa no varal e aí é uma área que, se viu chuva, você precisa correr para tirar. Então você deixa esse sensorzinho lá, ele não vai estar gastando eletricidade aqui. Assim que tiver contato com a água, ele percebe. Então, ó, você vê, ó, sentiu a água, ele... Ok? Você pode colocar um interruptor, por exemplo, quando você identificou que já tem água, aí você desliga o sensor para não precisar ficar todo o tempo. Ou ele também pode ser um sensor de enchente. Então você pode colocar aqui, né? Você coloca aqui o seu sensor e quando a água estiver aumentando, né, ó, ela tá aumentando. Pronto, pessoal, e agora eu vou ensinar para vocês como a gente faz esse sensor também para o Arduino. Você vai, na sua montagem, você vai tirar, né, o sensor, ó. Tira o circuito, que é um circuito fora, e agora você vai utilizar o sensor do Arduino, tá bom? Você vai utilizar os próprios sensores do Arduino. Como assim, André? Nesse Arduino aqui, ele tem o Arduino, só para quem não é familiarizado, o Arduino é uma placa de prototipagem. E é uma placa onde eu tenho um microcontrolador, quase como se fosse um computadorzinho pequeno, que ele controla as portas. É um computador que controla eletricidade. Ele tem baixo poder de processamento, mas ele tem alto controle elétrico, tá bom? Então temos isso. E aí o que é que você vai fazer? Olha que bacana. Um desses fios do nosso sensor, ele vai ficar aqui, ó. Você vai deixar ele na porta de 5 volts, tá bom? Você vai deixar ele na porta de 5 volts. Então você vem o VIN, GND, 5 volts. Então você vai... Então 5 volts vai estar passando por aqui. E aqui você vai colocar o sensor digital. Então ele vai ser um sensor digital, onde ele só vai enxergar 0 e 5. 0 de GND, 0 volts, e 5 volts. Então a gente tem 5 volts. Então se você colocar numa porta digital, você afina aqui, coloca na porta digital. Só assim você já consegue ter uma possibilidade desse sensor. Mas eu sempre indico fazer o pull down, né? Que é o que? A gente colocar, ele garantir que se não tiver água, ele vai dar o 0. Por quê? Se eu colocar só assim, o alumínio, ele pode captar ondas eletromagnéticas que podem dar sinais de falso positivo. Esses sinais de falso positivo ocorrem porque os materiais condutivos podem receber essas ondas eletromagnéticas do ambiente e eles podem gerar esses pulsos elétricos.
André, como assim? Me explica melhor. Então, se eu colocar assim, ele pode ficar variando 0,1, 0,1, 0,1, sendo que, na verdade, ele é só 0, que a gente não tem água. Então, o que é que eu faço? Eu pego um resistor de 10K. Então, a gente vai, ó, pegar um resistor e eu vou conectar o meu resistor à porta GND. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, olha que legal. Então, eu peguei um resistor de 10K. E aí, você vai fazer o quê, ó? Olha o que que acontece. Quando eu ligo o Arduino, os 5 volts vem, não tá tendo contato, então ele vai ter uma resposta 0. Porque aqui na porta 8, ele vai ter nada. Ele vai ter o código para leitura, mas não vai ter os 5 volts como um pulso positivo, um pulso 1. Nesse caso, a porta digital, ela verifica 0 ou 1. 0 de GND desligado e 1 de ligado, 5 volts entrando. André, como é que tu tá garantindo os 0 volts, o GND? Nesse pull down. Esse resistor aqui faz com que qualquer efeito eletromagnético de pulso do meio ambiente não seja lido, porque a eletricidade vem, se não for de 5 volts, a eletricidade vem, e aí o resistor, ele está consumindo, vai consumir e vai para o GND. Então eu garanto que nessa porta 8 ele só vai ter 0. Quando eu colocar a água aqui, ele vai dar 1. Então você consegue ter um sensor de chuva sustentável, um sensor de chuva, de água, de umidade alta, de água mesmo, condutibilidade de água no solo, por exemplo, através do Arduino. Então você pode, olha que legal, somente com esses componentes fazer esse sensor de água, beleza? E aí, pessoal, vocês gostaram desse projeto? Muito bacana, né? Com materiais reciclados e um conhecimento sobre eletricidade, eletrônica e aquilo que está envolvendo toda a parte da robótica, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. E aí, gente, é um espetáculo no aprendizado. Você pode aproveitar isso para falar sobre condutibilidade elétrica, você pode falar sobre superfície de contato, automação residencial e sensores, como é que é construído um sensor através do conhecimento da eletricidade e da eletrônica. Beleza? Então é um projeto fantástico que vai revolucionar o seu conhecimento sobre eletricidade e eletrônica. Além de fazer um projetozinho de automação, uma brincadeira com seu colega. E eu ainda vou dar a dica. Esse sensor pode virar um sensor de toque. Basta você colocar uma folha de papel alumínio aqui. E aí quando a pessoa pressionar, ele também vai dar o mesmo efeito da condução com água. Gente, é fantástico. Projetos assim é com a robótica sustentável.